Bem, todos visualizam aí minha tela branca? A Maura não gravou a aula dela. Então, a do segundo eu Sim. também perdi. Sabia. A do segundo ano eu também perdi e eu vou ter que fazer os exercícios de novo, né? Faz parte. Vamos lá, ó. Então, aonde nós estamos? Exercício 1 da página 51, tá? O item A eu resolvi com vocês através do vídeo. O que eu estou pedindo aí nesse exercício 1 da página 51? Obtenha a equação da reta, tá? Eu até comentei no vídeo que existem dois tipos de equação da reta. Existe a equação geral e existe a equação reduzida. Aqui na apostila falta essa informação. Então, obtenha a equação geral da reta, tá? Então, nós estamos focando na equação geral da reta. A equação geral da reta é sempre assim, ó. Uma coisinha multiplicando x, uma outra coisinha multiplicando y, um valor sozinho igual a zero. Então, essa daqui é a equação geral da minha reta, tá? O que ele dá no item B? O item A está resolvido através de vídeo aula, então eu vou fazer agora com vocês o item B. O item B, ele fornece para a gente dois pontos. O ponto A, que é menos 2 e 2, e o ponto B, que é 4 e menos 4. Como é que eu monto essa equação da reta? Como é que eu faço desses dois pontos chegar nessa equação da reta? A primeira coisa, gente, é o seguinte. Euclides, ele disse o seguinte, que dois pontos passam uma única reta. Isso foi matéria o ano passado de geometria, tá? Então, como é que eu vou montar para achar essa equação geral da minha reta? Eu vou montar assim, ó. Vou abrir um parênteses, x e y. Aí eu vou pôr o x e o y do A. Então, menos 2 e 2. Depois, o x e o y de B. 4 e menos 4. E aqui eu vou copiar de novo o x e o y. É aquela mesma forma que a gente calcula a área de um polígono qualquer, que foi dado aí semana passada, ok? Como é que eu resolvo isso? Diagonal principal, normal. Diagonal para baixo, normal. Então, eu venho lá. 4 vezes y, 4y. Depois, menos 2, que multiplica menos 4, daria 8. E 2 vezes x, 2x. Então, as diagonais para baixo, não muda o sinal, multiplica normalmente. Agora, eu vou para a diagonal para cima. Essa daqui precisa sempre alterar o sinal. Então, eu venho lá, ó. Menos 2, que multiplica y, daria menos 2y. Porém, é oposto, 2y. Aqui, ó, eu multiplico 2 vezes 4, daria 8. Porém, é o oposto, menos 8. Aqui, ó, menos 4 vezes x seria menos 4x. Porém, é o oposto, 4x. Então, as diagonais para cima sempre são com os sinais opostos. Aí, eu vou juntar x com x, y com y e número com número, ok? Então, vamos lá, ó. Eu tenho 2x e eu tenho 4x. Então, no total, eu tenho 6x. Eu tenho 2y e eu tenho 4y. Então, no total, eu tenho 6y. Eu devo 8 e tenho 8 para pagar, isso daqui cancelou. Toda vez essa resposta é igual a zero. Então, essa daqui seria a minha equação geral da reta. Nesse caso específico, você tem um 6 multiplicando aqui e um 6 multiplicando aqui. Então, pode ser que se fosse uma questão de vestibular, ele teria simplificado isso daqui por 6 e você teria encontrado aí nas alternativas x mais y igual a zero, tá? Então, pode ser que, como tem o 6 aqui e o 6 aqui, ele teria simplificado por 6 e você teria encontrado isso. Pro, se fosse numa prova sua, eu consideraria certo 6x mais 6y. Porém, como a gente vai fazer aí, novamente prova online, seriam alternativas, né? Então, a alternativa que vocês iriam encontrar seria x mais y igual a zero. Ok? Alguma dúvida até o momento? Deixa eu voltar lá. Alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Não, prof. Hello, hello. Não, prof. Não?
Não. Então, tá bom. Conseguiram enxergar bem utilizando esse esqueminha aqui, a mesa digitalizadora? Sim. Sim. Uhum. Então, tá bom. Agora eu vou para o exercício 2, tá? Vou zerar aqui a minha tela e vou para o exercício 2. Pronto, vamos lá. O 2, ele é um pouquinho diferente. Ele fala assim, ó, no plano cartesiano, considere o quadrilátero A, B, C e D, conforme a figura a seguir, ok? Deixa eu só ativar. Então, conforme a figura a seguir. Quem pegou a apostila aí, estamos no exercício 2, da página 51, ok? Aí, você tem um quadrilátero. Na letra A, ele fala assim, ó, obtenha a equação da reta que contém a diagonal AC, tá? Então, nós vamos trabalhar com o ponto A e com o ponto C. Uma coisa importante, gente, obtenha a equação geral da reta. A apostila, toda hora, ela esquece de falar essa informação. Então, a gente está trabalhando com a equação geral da reta, tá? Vamos lá. Quem seria o nosso ponto A? Se vocês olharem aí no desenho, o ponto A é menos 2 para o x e 1 para o y. E ele quer a diagonal AC. Quem seria o ponto C? O ponto C é 4 para o x e 0 para o y, ok? Então, eu vou fazer a equação da reta que passa por esses dois pontos, porque dois pontos definem uma reta. Então, vamos montar lá. Como que faz isso? Ó, x e y, coloco o x do A e o y do A. Coloco o x do C e o y do C. E completo aqui com x e y. Diagonais para baixo, mantenho o sinal, não troco o sinal. Então, eu faço lá 4 vezes y, 4y. Menos 2 vezes 0, 0. E 1 vezes x, só o x sozinho. Diagonais para cima é sempre o sinal oposto. Então, aqui, por exemplo, ó, menos 2 vezes y seria menos 2y. Porém, é o oposto, 2y. 4 vezes o 1 seria 4. Porém, o oposto é menos 4. E 0 vezes x daria 0, tá? Então, aqui são as minhas respostas. Como é que eu monto a minha equação geral da reta? Eu vou juntar x com x, y com y e número com número. Nesse caso aqui, ó, só tem o x sozinho. Então, eu vou escrever assim, ó, x. Agora, eu vou juntar os y. 2y com 4y, eu fico mais 6y. E aqui, ó, eu só devo 4, não tenho mais nada. Então, menos 4. E isso daqui é igual a 0. Isso que eu acabei de escrever é a equação geral dessa reta, ok? Deixa eu voltar lá. Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Ele não vai pedir para achar as incógnitas de x e y? Não, nesse momento não. Ele só está pedindo para a gente obter a equação da reta. Então, a equação é justamente uma informação que tem incógnitas, x e y. Então, no momento, a gente só está calculando a equação da reta, tá bom? Pro, esse é o máximo que dá para simplificar? Essa daqui pararia aqui, não tem como simplificar mais não, tá? Ô, professora, questões desse tipo sempre vai ter que fazer esse cálculo? Nenhuma dá para resolver por raciocínio? Não, sempre usando essa regrinha que é o cálculo. Não tem nesse momento ainda não dá para resolver por raciocínio, tá? Lembra, essa parte é geometria analítica, então ela usa os cálculos para fazer as análises geométricas. Então, sempre a gente transforma em equações algébricas, tá? Vamos para o item B? Vamos. Então, vamos lá. Vou zerar a minha tela de novo, fazer uma limpinha. Demora para responder porque tem que mutar e desmutar de novo. Isso, Não, eu sem esqueço. problema. Tô falando Por isso que hoje é o sozinha primeiro.
É o primeiro contato que a gente está tendo com essa nova ferramenta. Assim, ontem a gente fez uma reunião às 11 horas e aí eu comecei a fazer um monte de aulas com a Grace, a professora Tereza, e eu falei, ó, eu vou fazendo os cálculos aí, vocês vão analisando, ver se está conseguindo enxergar. Então, é tudo novo para vocês e para a gente. A gente está no mesmo barco, estamos aprendendo juntos, ok? Sim. Então, vamos lá, ó. Então, eu continuo lá no exercício 2 da página 51, ok? Agora eu vou para a letra B. A letra B, ele pede, obtenha a equação da reta que contém os lados BC. Novamente, a apostila está faltando a informação. Eu quero a equação geral dessa reta. Então, a equação geral. Depois, a próxima matéria é equação reduzida. Então, eu vou comentar com vocês depois dessa diferença. Então, é importante anotar a palavrinha geral aí, tá? Então, vamos lá. Vou anotar o ponto B. O ponto B, ele vale 0 para o x e 3 para o y. E o ponto C, a gente já trabalhou ele no exercício anterior, ele vale 4 para o x e 0 para o y, tá? Como é que eu faço para encontrar a equação geral dessa reta? Então, eu venho lá, abro aqui, x e y, aí eu ponho 0 e 3, 4 e 0. X e y do B, x e y do C. E completo com x e y, ok? Diagonais para baixo, não troco o sinal. Então, venho lá, 4 vezes y, 4y. 0 vezes 0, dá 0. 3 vezes x, 3x. Não troquei nenhum sinal. Agora, as diagonais para cima é sempre o oposto. 0 vezes y é 0. 3 vezes 4 daria 12, porém oposto, menos 12. E 0 vezes x, 0. Quem é a minha equação geral da reta? Primeiro, sempre o x. Ó, só tenho 3x, não tenho mais nenhum para juntar. Então, vai ficar 3x. Agora, eu tenho 4y. Então, mais 4y. E eu tenho o menos 12. Então, menos 12. E isso daqui é igual a 0. Essa daqui é a equação geral da minha reta, ok? Dúvidas? Não. Não? Tranquilo? Sim. Sim? Tá. Agora, para finalizar o exercício 2, eu vou zerar de novo a minha tela e vou fazer com vocês aí o item C, tá? Então, o item C, eu tô novamente, ó, exercício 2 da página 51, tô no item C, tá? O item C pede, obtenha a equação da reta que contém os lados AD. Lembrando que é a equação geral da minha reta, tá? Então, quem é o ponto A? O ponto A vale menos 2 para o x e 1 para o y. E o ponto D, ele vale 0 para o x e menos 1 para o y, tá? Então, ele quer a equação geral da reta que passa por esses dois lados. Como é que eu monto isso? Eu venho lá, x e y, aí x do A e y do A, x do D, y do D, e completo com x e y. Diagonais principais, não troco o sinal. 0 vezes y dá 0, menos 2 vezes menos 1 dá 2, e x vezes 1 dá o próprio x. Diagonais para cima sempre é o sinal oposto. Então, aqui, por exemplo, ó, menos 2 vezes y daria menos 2y. Porém, é o oposto, fica 2y positivo. 1 vezes 0 dá 0. E menos 1 vezes x daria menos x. Porém, é o oposto, fica x positivo. Como é que eu monto essa minha equação geral da reta? Ó, x com x dá 2x. 2y não tem ninguém para juntar, 2y. E aqui eu tenho um 2 sozinho, mais 2. Isso daqui sempre é igual a 0. Esse daqui é o mesmo caso do item B do exercício 1. Tá vendo? Tem 2 aqui, tem 2 aqui e tem 2 aqui. Então, esse é um caso que você conseguiria simplificar, dividindo tudo por
2. Se você dividir tudo por 2, 2x dividido por 2 daria x, 2y dividido por 2 daria y, e 2 dividido por 2 daria 1. Então, bem provável que se isso fosse uma questão de vestibular, você não encontraria essa de cima nas alternativas. Você encontraria essa de baixo. X mais y mais 1 igual a 0. Ok? Pessoal, ok? Ok, Pro. Eu Tudo acho bem, que Pro. tem uma pessoa Ok. que saiu, acabou caindo da aula. Saindo da aula. Ah, eu volto ela. Calma aí que eu já... então, esse aplicativo, diferente do Zoom, ele realmente ele tem um pouco mais de instabilidade aí. A gente observou, eu até troquei o lugar que eu estava fazendo as lives, eu estava fazendo num quarto, vim para outro, porque ele tem um pouco mais de instabilidade. O ideal é ficar o mais próximo aí, quem está usando o Wi-Fi, mais próximo do Wi-Fi para conseguir visualizar aí. Ô, professora, por que trocaram o Zoom? Fala, quem está falando? Por que trocaram o Zoom? É a Bia. Então, porque o Zoom teve problemas com a segurança, né? Então, eles optaram por trabalhar com esse Teams, que esse Teams é da Microsoft, então a segurança é maior. Ele é pago, ele não é de graça, como o Zoom, mas aí a escola optou em pagar ele do que a gente trabalhar aí com uma plataforma que talvez não ofereça tanta segurança. Vamos lá. Agora, gente, para finalizar a aula de hoje, eu não pedi para resolver, mas eu quero explicar para vocês o exercício 3 da página 51. Já que a aula também está sendo gravada, depois eu vou disponibilizar, então eu quero explicar aí o exercício 3 da página 51, para a gente finalizar. Aí depois eu vou comentar alguns recadinhos aí que vale para todos, mas aí eu já paraliso, já fica sem gravar a parte que são só de recadinhos, ok? Então, vamos lá. Ó, o exercício 3 da página 51, o que ele pede? Ele fala assim, ó, determine os pontos do plano cartesiano em que a reta de equação. Então, ó, vou anotar aqui. Exercício 3, peraí aqui. Exercício 3 da página 51. Aí ele dá a seguinte equação da reta. Ele diz assim, ó, 2x mais 3y menos 24 igual a 0. O que ele quer? Ele quer saber em quais pontos ela intercepta os eixos coordenados. Quem são esses eixos coordenados? É o eixo x e o eixo y. Então, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo para saber em que momento que ela corta o eixo x e que momento ela corta o eixo y, tá? Então, o ponto que corta o eixo x, o que acontece? O ponto que corta o eixo x é quando o y vale 0. Então, eu vou aqui na equação, até o Caio já tinha perguntado, professora, vai substituir valores? Então, esse exercício 3 é um exercício que a gente tem que substituir valores. Por quê? Intercepta o eixo os coordenados. Então, quais seriam esses valores? O primeiro momento é onde ele corta o eixo x, né? Para isso, o y valeria 0. E depois, um segundo momento, onde ele corta o eixo y, nesse momento, o x valeria 0. Então, são duas continhas. No primeiro momento, será onde ele corta o eixo x, será quando o y vale 0. Então, no lugar do meu y, eu vou colocar 0. Vai ficar a seguinte continha, ó. 2x mais 3 vezes 0 menos 24 é igual a 0. 2x, qualquer número vezes 0 é 0. Isso daqui desapareceria, ok? O 24, que é negativo, iria para o outro com o sinal oposto. Seria 24 positivo. O 2 está multiplicando, passaria dividindo. Então, 24 dividido por 2 daria 12. O que é isso? X igual a 12. É onde essa reta corta o eixo X. Então, ela corta o eixo X no ponto 12, tá? Pro, mas aí tem que colocar, tipo, como coordenada 12,0. Isso, se você quiser transformar em coordenada, você coloca o ponto 12,0. Essa daqui seria aonde intercepta o eixo X, tá?
Porém, ele pediu os eixos coordenados. Então, os eixos coordenados é o x e o y. Tudo que eu fiz para y igual a zero, agora eu vou fazer para o x igual a zero. Então, eu vou multiplicar, vou copiar de novo a minha equaçãozinha aqui, ó. Tá? Tô copiando ela de novo. E o que eu estou fazendo? No lugar do x agora, eu vou substituir por zero. O que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar onde que ela corta o eixo y. Então, ficaria assim, ó. 2 vezes zero, mais 3 vezes y, menos 24, igual a zero. 2 vezes zero é zero, isso daqui desaparece. Então, fica 3y é igual o oposto do menos 24, mais 24. O 3 está multiplicando, passaria dividindo. 24 dividido por 3 daria 8. Ou seja, essa reta aqui, ó, 2x mais 3y menos 24, ela corta o eixo y no ponto 8. Como o Fabrício pediu, né, se eu quisesse colocar isso em forma de coordenada, seria assim, quando x é zero, o y vale 8, ok? Ô, Pro, por que você substituiu por zero? Porque ele pede o seguinte, ó, ele quer saber aonde intercepta os eixos coordenados. Então, quem são esses eixos coordenados? O eixo x e o eixo y. Que ponto que corta o eixo x? Quando o y vale zero. Que ponto que corta o eixo y? Quando o x vale zero. Certo? Ô, Pro, Diga. não poderia ser 12,8? Não. 12,8 ele não cortaria os eixos, tá? Quem cortaria os eixos é o 12 e o 0, e o 0 e o 8. Se você fizer o plano cartesiano, essa reta cortaria lá no eixo x no ponto 12 e no y lá no ponto 8. Ela seria uma reta decrescente. Tudo bem, obrigado, Pro. Bom? Então, gente, a aula de hoje é isso, tá? Eu vou só paralisar a gravação, porque agora eu vou passar para os informes. Deixa eu só parar a gravação. E aí eu posso encaminhar ela nas redes sociais,